Bom dia pessoal, graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui eu vou fazer tipo um devocional, né? Vou ler aqui uns versículos e ler outras referências. Vamos falar do Espírito Santo, a soberania do Espírito Santo de Deus na nossa salvação e falar da fé, né? Eu vou ler aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 6. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus. Ele disse: Rabi, nós sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a Jesus, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meus amados, aqui Jesus está falando que aquele que é nascido da carne é carne. Por exemplo, nós somos nascidos da nossa mãe, né? Nós somos homens, né? Natural, né? E como nós, né, viemos da descendência de Adão, né? Que Adão desobedeceu e pecou, todos pecaram. Então todos nós somos pecadores, né? E né, nesse caso aqui nós estamos separados de Deus, né? Então, por isso que agora nós precisamos, né, nascer de novo para herdar o reino de Deus, para nós herdar a vida eterna que só Jesus pode dar. Então, por isso que Jesus disse aqui que se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, porque quando ele crê na palavra de Deus, né, ele passa da morte, né, para a vida. Então, como eu falei, quando Adão desobedeceu a Deus, que eles pecaram, aí houve a queda, né? Então o homem pecou, ele morreu espiritualmente e ele está morto espiritualmente. Então, hoje nós precisamos crer na palavra de Deus para salvação, crer em Jesus Cristo, que ele salva. Então, lá no mesmo Evangelho de João aqui, no capítulo 5, no versículo 24, Jesus disse assim, em verdade, lhes digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então aqui Jesus está falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus, o Pai, né? E aquele que crê, ele fala, aquele que crê tem a vida eterna. Não entra em juízo, quer dizer, não é condenado, né? Mas passou da morte para a vida. Então essa morte que eu estou falando aqui é a morte espiritual, né? E com consequência disso vem a morte física, mas essa aqui é a morte espiritual. Quando a pessoa crê, né, que ela é vivificada pelo Espírito de Deus, né, ela passa da morte para a vida. Então, a fé ela não vem do homem, né? A fé, ela vem de Deus, né? Então, esse novo nascimento é uma ressurreição espiritual, como eu falei, o homem está morto espiritual. Então, esse novo nascimento que Jesus falou é uma ressurreição espiritual, é um passar da morte para a vida, como eu li aqui em João, né, no capítulo 5, 24, né? E eu vou ler aqui em João, capítulo 6, no versículo 63, onde fala assim, ó. Então, é como eu falei, quem nos vivifica é o Espírito Santo, o nosso Deus. Então, aqui no versículo 6 do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63, vai dizer assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras
que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Então aqui, ó, é o Espírito Santo que nos vivifica, né? A carne para nada se aproveita, quer dizer, nós estamos mortos nas nossas obras, né? Nos nossos delitos e pecados, né? Então aqui as palavras que quem está falando essas palavras aqui é Jesus, né? As palavras que lhes tenho falado são espírito e são vida, né? A palavra de Jesus é vida. Aquele que crê passa da morte para a vida. Então, a fé, né? A fé não é a causa do novo nascimento, a fé, né? A fé não é a causa do novo nascimento, é a consequência disso, certo? A fé em Deus é algo que não vem do homem, como eu falei, a fé não vem do homem, né? É algo que não é congênito ao coração humano. Se a fé fosse um produto natural do coração humano, este princípio comum à natureza humana teria sido, nunca teria sido escrito. Por exemplo, eu vou ler aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Então, para você ver que a fé, ela não vem do homem, a fé não é do homem, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo falou aqui, que orassem para que nós sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Então, a fé, ela é um dom de Deus. E essa fé, quem nos dá é o Espírito Santo, nosso Deus. É o Espírito Santo que nos dá quando ele nos vivifica, né? Quando ele nos santifica, ele dá a fé para que nós creia na sua palavra, na palavra de Jesus. O Espírito Santo, ele aponta a obra de Jesus para que nós creia. Ele mesmo nos santifica, nos vivifica e nos dá a fé, né? E para você ver aqui, ó, que eu vou ler aqui em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, versículo 8, diz assim, ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha o que eu disse, a fé não vem do homem, porque o homem ele está morto espiritual, então o homem ele está na carne, né? Então, como Paulo falou aqui, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, aquele que agrada a Deus é só quando o Espírito Santo de Deus vivifica e coloca a fé. Eu vou ler aqui, ó, sobre a Trindade, né? Nós cremos que Deus é um Deus trino, né, que subsiste em 3 pessoas distintas, que é Deus Pai, né, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, ó, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, né, ela desempenha um papel em nossa salvação, né? Deus, toda a glória, né, é somente para Deus. Então a salvação, né, só pertence a Deus, não tem mérito nenhum do homem. Então o papel de Deus na nossa salvação é essa, ó, né? O Pai quanto à predestinação, o Filho quanto à propiciação e o Espírito Santo quanto à regeneração. Quer dizer, o Pai, né, ele nos escolhe, né, o Filho morreu por nós, né, Jesus, para nos salvar, e o Espírito Santo nos vivifica, né? Por que ele nos vivifica? Porque nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados, né? Nós vivíamos, né, mortos nas nossas transgressões e pecados. Então o Espírito Santo nos vivifica. Entendeu, meus irmãos? Então, como eu falei aqui, né? A fé, ela não vem do homem, né? A fé, ela vem de Deus, é um dom de Deus. É Deus que nos escolhe, né? Como eu falei, que Jesus morreu por nós e o Espírito Santo que nos vivifica, o Espírito Santo nos santifica e coloca a fé em nós, e nós persevera, né? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aqui falando, né, da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo.
se Deus quiser.